Oi, gente, eu sou o William, eu faço parte da equipe da MedSimple e hoje nós vamos dar início a um novo conteúdo, a uma nova abordagem de conteúdo aqui no MedSimple. Hoje nós vamos começar a falar sobre a pediatria. Nós temos lives sobre raciocínio clínico, sobre a semiologia, sobre a anatomia e agora nós vamos iniciar nossos estudos sobre a pediatria. A live de hoje vai ser uma live mais introdutória, a gente não vai ter flashcards, por exemplo. Nós vamos tentar compreender, de forma geral, o que é uma consulta pediátrica e relembrar quais são os fundamentos da pediatria, né? Porque a pediatria, assim como entre aspas, a evolução da medicina, ela não está tentando só curar o paciente pediátrico, ela visa levar a promoção à saúde, como a, a medicina está evoluindo para lidar com o paciente na atualidade. Então, a consulta pediátrica ela vai se basear muito fortemente na puericultura. E por conta disso, a gente vai revisar a puericultura e a consulta pediátrica hoje de modo mais geral. E a partir das próximas lives, a gente vai focar mais no conteúdo do desenvolvimento pediátrico por si. Hoje vai ser uma live mais introdutória, uma visão mais por cima do conteúdo. E a partir das próximas lives, a gente vai aprofundar e ver cada parte do desenvolvimento infantil. Então, bora lá. Como conteúdo é pediatria, a gente vai começar na puericultura. Os nossos dois questionários de hoje vai ser puericultura e anamnese pediátrica. Então, bora lá. Vamos começar pela questão número 1. No que concerne a puericultura, o que significam os 1000 dias? Os 1000 dias são os sagrados 1000 dias na pediatria, que é basicamente o principal período de formação de um indivíduo. Então, esses 1000 dias, eles são o período essencial, o período em que mais deve haver preocupação para promover a saúde do indivíduo. E ele vai compreender basicamente desde a gestação, antes mesmo dela acontecer. Então, desde que está planejando lá no pré-natal, quando a consulta para começar a gestação, o 1000 dias vai compreender desde o início dessa gestação, muitas vezes começando até mesmo antes de gestar, com uma consulta pré-gestação ainda, até os 2 anos completos da criança. Esses são os sagrados, os 1000 dias de ouro da pediatria. Então, esse período é extremamente essencial em que haja a melhor qualidade possível da saúde da criança para que ela se desenvolva plenamente, ela desenvolva todos os seus sistemas com qualidade. Então, basicamente, são esses os sagrados 1000 dias da pediatria. Então, vamos lá. Consiste do período do nascimento? Não. É da gestação até o primeiro ano de vida? Também não. Até o segundo ano de vida. Por isso que é 1000 dias. São 9 meses da gestação, mais 2 anos. Dá cerca de 1000 dias isso tudo. Consiste no período entre o primeiro e o segundo ano de vida em que a criança está aprendendo a falar. Vai muito além do primeiro e segundo ano de vida. Pega o primeiro, o segundo e antes disso. Consiste no período de gestação, perfeito, até o primeiro ano de vida? Não, até os primeiros 2 anos de vida, como fala a letra D. Consiste no período de gestação até os primeiros 2 anos de vida. Uma fase extremamente importante para o desenvolvimento. Próxima questão número 2. Hoje não vai fazer flashcards, hoje é um assunto muito mais amplo, um assunto muito mais introdutório. Nós vamos focar mais em dar conceitos, em revisar esses conceitos extremamente essenciais para a pediatria. A partir da próxima live, a gente realmente consolidar conteúdos. Qual a principal diferença entre a puericultura e a pediatria? Então, muita gente confunde. Puericultura não é sinônimo de pediatria e pediatria não é sinônimo de puericultura. São duas coisas que estão extremamente relacionadas entre si. A puericultura, ela está dentro da pediatria, mas a pediatria não é só isso. Quando eu falo pediatria, eu estou falando de modo geral do tratamento da criança que acabou de nascer, do do recém-nascido, desde que ele nasceu, desde que acabou a gestação, até aí agora dá umas divergências, o Ministério da Saúde fala uma coisa, ou não fala outra, ou no MS fala outra, mas de modo geral, até os 15, 18, 24 anos, está tendo bastante divergência quanto até qual idade vai a pediatria. Mas atualmente, é cerca de 15 a 18 anos que vai a pediatria. Então, esse é
E isso vai englobar tudo. Vai englobar desde a promoção à saúde, quanto a prevenção de possíveis danos à saúde da criança, quanto o tratamento, quanto a cura de doenças. Então, a pediatria é tudo isso. Já a puericultura, ela visa promover a saúde da criança e prevenir riscos para a saúde dessa criança. Então, a puericultura está muito mais relacionada com levar a saúde e não tratar a doença. Então, a puericultura, ela está muito mais focada em ver como é que a criança está se desenvolvendo, analisar se ela está tendo bom desenvolvimento, analisar se é possível melhorar esse desenvolvimento, analisar se a criança está crescendo conforme ela deveria crescer. Então, a puericultura está focada muito mais na saúde da criança, enquanto que a pediatria é de modo mais amplo. A pediatria também vai consistir na puericultura, então a puericultura está dentro da pediatria, mas a pediatria vai muito além disso, né? Eu tenho a pediatria de emergência. Eu não queria fazer uma puericultura numa emergência. Na emergência, eu quero tratar de forma urgente ou emergente a criança que está necessitando desse tratamento de forma imediata. Então, ali não quer perguntar sobre como é que vai a nutrição da criança, como é que vai o sono dela, se isso não for relevante para o caso atual dela. Então, a pediatria vai lidar com a puericultura, mas vai lidar também com o tratamento de doenças, com a cura, lidar com tudo que envolve a criança. Então, a pediatria apenas está responsável pela cura das pessoas? Não. A cura é uma parte essencial da pediatria, mas não é a única. A puericultura está dentro da pediatria também. A puericultura está mais relacionada à prevenção e à promoção à saúde? Perfeito. Esses são os princípios base da puericultura. A puericultura está relacionada à cura das patologias e moléstias infantis? Não, isso de forma geral é o tratamento das doenças na pediatria, não é o foco da puericultura. O foco da puericultura é levar à saúde. A pediatria visa promover a saúde e a prevenção de doenças. Claro que visa, mas ela visa também muito além disso. A letra certa é realmente a letra B, que vê a maior diferença entre a pediatria e a puericultura, conceitualmente falando. Questão número 3. Assinale a alternativa correta em relação à semiologia das crianças e dos adultos saudáveis. Então, quando a gente vai estar numa consulta pediátrica, a gente vai ter formas diferentes de abordar a pediatria da semiologia do adulto. Por que isso? Porque a semiologia do adulto ela é mais rígida, de forma geral. Eu vou pegar minha queixa principal, a partir da minha queixa principal, vou fazer toda a minha HDA, que daí vai se basear na queixa desse paciente, e a partir desse HDA que eu vou seguir com toda a minha anamnese, exames físicos e exames laboratoriais e o raciocínio clínico. Na pediatria, como o foco é muito além de tratar doenças, a forma com que a gente lida na pediatria é muito mais ampla. Além disso, na pediatria a gente vai lidar com um espectro muito diversificado de tipo de pessoas. A gente vai lidar com um neonato que acabou de nascer, com uma criança de 2 anos que mal sabe falar, com um infanto de 5 anos que sabe falar, sabe se comunicar, mas não tem uma consciência muito boa de si, com um infanto de 14 anos, um adolescente de 14 anos que está crescendo e acha que sabe tudo, ou com um adolescente de 17 anos que está enfermo e precisa se tratar. A gente vai lidar com diversos, com um espectro muito amplo de pessoas diferentes para lidar. Então, as formas da consulta pediátrica, elas são extremamente mais variáveis do que a consulta do adulto. Por conta disso, a gente diz que na pediatria, a consulta ela é muito mais dinâmica. A gente vai muito mais do que simplesmente focar na doença. Como a gente também está tentando promover a saúde, promover a promoção à saúde e a prevenção de doenças, a gente também precisa analisar todo o cotidiano dessa criança. Então, a gente precisa abordar muito mais do que simplesmente uma patologia. A gente precisa abordar toda a vida dessa criança. Então, por conta disso, a semiologia infantil ela é muito mais dinâmica, ela é muito mais aberta do que a semiologia do adulto. Então, a semiologia no adulto e nas crianças não diferem bastante. A semiologia na criança é estática? Não, muito pelo contrário. E do adulto é dinâmica? Não, está exatamente invertendo. A principal diferença é que na semiologia infantil, quem fornece as informações são sempre os pais, enquanto na de adulto são os próprios pacientes. Na de adulto e na infantil, ambas estão erradas.
Vamos lá, por quê? Porque na infantil, de fato, os pais são uma ótima fonte de informação, mas não são a única, e vai depender muito da idade. Para uma criança que acabou de nascer, obviamente que os pais vão ser a principal fonte de informação, mas para um adolescente de 14 anos, às vezes os pais não são nem necessários para a gente conversar. Obviamente a gente vai conversar com os pais, mas o foco principal vai estar no adolescente. Enquanto que no adulto, nem sempre é o próprio paciente. Muitas vezes o paciente está comatoso. Quem vai fazer a consulta é um parente, um conhecido, alguém que achou o paciente ali. Então, também tem erros nos dois conceitos. Nem sempre é os pais. Na pediatria mais infantil, vai ser os pais que vão ter uma grandíssima relevância, mas conforme a criança vai crescendo, os pais perdem tanto a retenção de tanta informação, porque essa informação vai ser adquirida da própria criança. Conforme ela vai crescendo, a gente pode conversar mais facilmente, obter as informações mais facilmente da própria criança. Mas, obviamente, os pais também vão fornecer informações extremamente importantes para a consulta. Então, essa aqui está muito errada. A semiologia na criança é dinâmica e no adulto é estática. A gente pode dizer que sim, não é uma regra, mas, tipo, comparando semiologia infantil e a do adulto, a semiologia infantil é realmente dinâmica, muito mais dinâmica que no adulto. Questão número 4. Sobre as consultas de puericultura, a ação alternativa incorreta. Então, agora a gente está querendo ver alguns conceitos para entender bem como é que é a puericultura. Um ponto para atentar-se em uma consulta de puericultura é a tendência das crianças a desenvolver obesidade devido aos habituais hábitos alimentares. Perfeito. Lembra que a base da puericultura é a promoção da saúde e a prevenção de doenças. Partindo desse princípio, a gente precisa saber de extrema importância a nutrição dessa criança, tanto para o desenvolvimento quanto para a prevenção de doenças. Eu preciso saber se essa criança está bem nutrida, se ela tem quantidade suficiente de carboidrato para ter energia ao longo do dia, sem substância, sem quantidade suficiente de proteína para seu desenvolvimento crescer, de sais minerais, de vitaminas, para poder se desenvolver. Além disso, não pode também ter o excesso de carboidratos, de gordura, de industrializados, a ponto de ocasionar obesidade infantil. Então, a gente precisa equilibrar entre a desnutrição e a obesidade. E a puericultura, que é extremamente essencial para isso, evitar os dois extremos, manter a criança na faixa do saudável. Então, promover a saúde, prevenir doenças. Essa é a base da puericultura. A puericultura visa analisar o crescimento, verdade, e desenvolvimento da criança, ótimo, e promover a saúde e a prevenção de agravos, perfeito. Uma definição perfeita da puericultura. A alimentação da gestante não interfere no desenvolvimento do bebê, pois a placenta só repassa os nutrientes bons, que é totalmente errado. A nutrição do bebê, a importância do bebê, ela vai se iniciar antes mesmo de começar a gestação. Então, a mulher, antes da gestação, o que ela toma de remédios, o que ela come, o estado da saúde da mãe antes da gestação, o estado nutricional da paciente, o estado psicológico da paciente, ela vai importar muito para o desenvolvimento dessa criança, antes mesmo dela sequer existir, de ser planejada, de haver a fecundação. Por que isso? Porque, primeiramente, de forma mais direta, mais conceitualmente falando, pela epigenética. Pela epigenética, a gente sabe que todo ambiente da mulher vai modificar a expressão de genes, tendendo a ter uma saúde melhor ou pior. Mas, além disso, diretamente falando, a deficiência, por exemplo, de ácido fólico vai interferir no fechamento do tubo neural da criança. Então, se a gestante, antes mesmo de engravidar, tiver uma deficiência de ácido fólico e esse ácido fólico não for reposto durante a gestação, a mulher tem uma grande chance de ocasionar danos irreversíveis para essa criança. Então, sim, a alimentação da gestante é extremamente importante. A gente sabe que a diabetes, seja ela mellitus, seja ela gestacional, a diabetes, ela ocasiona toda uma alteração no metabolismo da criança. Geralmente as crianças são muito uma produção dos vasos sanguíneos que da placenta, e assim a nutrição da criança é muito menor, ela vai ficar geralmente com um tamanho reduzido, ela tem a famosa restrição de crescimento intrauterino. Então, sim, a alimentação da gestante é extremamente importante
antes mesmo dela gestar essa criança. Então, a letra C está totalmente errada. Uma diferença marcante entre a pediatria e a medicina do adulto é que a criança é dinâmica e a adulto é estável. Justamente o que a gente está falando na questão anterior, né? Essa aqui é falsa. A C está perfeita, perdão. A remente, a da pediatria é mais dinâmica e a do adulto é mais estável. Então, a letra errada é essa letra C, porque a alimentação da gestante é extremamente importante. E agora a gente vai para a questão número 8. Cabe ao pediatra, em sua consulta, orientar os pais tendo como base 15 competências da puericultura, pois os primeiros 1000 dias são muito importantes ao saudável. Para tanto, a verdade é verdade afirmativa, então quais das afirmativas estão verdadeiras? 15 competências, porque essas competências elas vão englobar tudo da criança, absolutamente tudo. Gestação, a neonatologia, a nutrição, a vacinação, os hábitos de vida da criança, vai englobar tudo, tudo, tudo relacionado à história e ao presente dessa criança. Tudo. Por quê? Porque é isso que vai definir o futuro dela. Então a gente precisa analisar tudo, saber tudo para promover a saúde e prevenir doenças. Base da puericultura, que eu estou repetindo tanto nessa live. Então vamos lá. Os primeiros 1000 dias correspondem ao período do nascimento até completar 2 anos de idade, quando a microbiota é formada. Então vamos corrigir os erros dessa questão. Primeiro 1000 dia não é nascimento, né? É lá quando começa a gestação. A microbiota, ela é essencialmente formada durante o nascimento. Então, a microbiota, ela vai diferir bastante no nascimento. Perdão, deu uma... Ressecou um pouquinho a garganta. Então, vamos lá. A microbiota, em dia, que a forma do parto vai diferir muito da microbiota do infanto. Microbiotas de parto normal, geralmente devido à ingestão de diversas secreções que vão estar ali presentes do nascimento para baixo, então tudo ali amniótico, do colo uterino, da vagina da mãe, a criança vai acabar ingerindo muito dessa secreção, e essa secreção, ela basicamente vai dar toda a origem à microbiota da criança. Por isso que dizem que a microbiota de uma criança de parto normal, ela é muito mais eubiótica, ela é muito mais saudável. Geralmente não, estudos comprovam que a microbiota de uma criança que nasce por cesárea, ela difere muito da microbiota da criança que nasce de um parto normal, justamente por falta dessa ingestão de secreção, de formação dessa microbiota. Então, existe uma tendência da criança com parto normal ter uma microbiota mais eubiótica, uma tendência, enquanto de uma criança por parto de cesárea, ela é mais propensa, quando comparado do parto normal, a ter uma microbiota disbiótica. Propensão, tendência, não é uma certeza absoluta. É comparativamente falando uma em relação à outra. Letra B. Crianças com história de gestação saudável, independente da região geográfica em que nasce, têm, com certeza, uma microbiota saudável. Isso não faz o mínimo sentido. Isso aqui, afirmativo, não faz o mínimo sentido. Criança com história de gestação saudável, independente se nasceram de parto cesáreo ou vaginal, terão microbiota saudável da mãe? De forma geral, não. A vaginal tem uma tendência maior a ter, a da cesárea tem uma tendência menor a ter. Crianças nascidas de parto normal apresentam um microbioma mais diverso, predominantemente relacionado ao microbioma vaginal materno. Perfeito, essa daqui está ótima. Então, de puericultura que eu queria falar é isso. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre a consulta pediátrica de forma geral. A anamnese pediátrica. Questão número 1. A consulta médica pediátrica apresenta a peculiaridade de ser constituída pela tríade família, criança, médico. Obviamente, sempre vai ser essencial essa tríade. Absolutamente sempre, sem exceção nenhuma. Do neonato até o adolescente de 18 anos, essa tríade é extremamente importante. Sendo necessária empatia para que se estabeleça vínculo e confiança mútuos. Obviamente, tem que ter uma confiança extremamente grande entre a família e a criança, entre a família e o médico, e entre a criança e o médico. Essa confiança é a base da relação para promover a saúde, para tratar doenças.
Sem essa confiança, nada dá certo. Literalmente, nada dá certo. Sobre a anamnese pediátrica, a sinal alternativa correta. A coleta das informações deve partir exclusivamente da família, pois os dados repassados pela criança são de baixo valor. Não faz nem sentido isso aqui. O que a criança é capaz de transmitir tem extremo valor. Após a identificação, deve-se questionar a família e ao paciente sobre a queixa principal, ou o motivo da consulta, através de perguntas abertas. Perfeito. Perguntas abertas na pediatria são excelentes, principalmente para a gente compreender como está o desenvolvimento dessa criança. Então, perguntas abertas são ótimas, principalmente no início da consulta. Assim como nas consultas de adultos, a anamnese é uma ferramenta puramente formal para a coleta de dados epidemiológicos, devendo o foco do médico estar no exame físico, pelo amor de Deus. Seja o clínico que estiver lendo isso, vai ter um infarto. Essa frase é horrível. Horrível para qualquer clínico, até cirurgião se ofende com essa frase. Toda instituição de saúde apresenta um eficiente sistema de identificação dos pacientes e, por isso, não é necessário realizar a identificação durante a anamnese. Seria bom se fosse verdade isso, mas sabemos que não é bem assim. Todo o processo de identificação é extremamente essencial para a gente compreender com quem estamos conversando. Então, seria ótimo, seria perfeito se a cada consulta a gente recebesse todas as informações dos pacientes, mas infelizmente não é assim. A gente realmente precisa da identificação para conseguirmos compreender com quem estamos conversando. Então, a letra certa é realmente a letra B. Questão número 3. A anamnese pediátrica pode ocorrer sem ordem definida para os itens abordados. Perfeito. Por quê? Porque vai diferir muito, muito, muito de uma consulta de um neonato. Eu vou precisar saber muitíssimo mais de como é que foi a gestação, de como é que foi o parto, de como é que está sendo os cuidados dessa criança, do que um adolescente de 15 anos. Eu não vou ficar perguntando cada detalhe da gestação, cada detalhe da quando ele acabou de nascer, para um adolescente de 15 anos. Eu vou perguntar muito mais da vida atual dele. Obviamente, eu preciso saber da história gestacional, da história neonatal, da história infantil, mas vocês veem que são dois extremos opostos. A forma da consulta é extremamente diferente. Um eu vou falar somente com os pais, outro eu vou conversar com o adolescente, com os pais, o adolescente e um responsável. Aqui eu vou precisar muito mais de um tipo de história, aqui eu vou precisar de muito mais de outro tipo de história. E além disso, a pediatria não é só puericultura, a pediatria também vai tratar doenças. Na emergência, não tem nada a ver com a consulta de puericultura. Então, a anamnese, ela vai diferir muito de como está acontecendo essa consulta para que está acontecendo essa consulta, é muito amplo essa abordagem. Então, de fato, a anamnese pediátrica pode, sim, não ter ordem. A ordem vai ser definida conforme a consulta vai acontecendo, conforme a conversa, o foco, o objetivo dessa consulta está ocorrendo. Então, sim, a anamnese pode ser influenciada por inúmeros fatores que interferem na coleta de informações. Perfeito. Sim, isso porque nem todas as perguntas são importantes? Uma resposta meio, né? Não, a anamnese é uma consulta, portanto, deve ser seguida da melhor para a família, da melhor forma para a família? Definitivamente não. Deve seguir da melhor forma para a gente conseguir atender ao paciente, atender aquilo que ele veio para a nossa consulta. Não, o roteiro foi elaborado por especialistas e necessita que seja seguido na ordem estabelecida? Definitivamente não. A anamnese, ela vai seguir conforme ela deve ser feita. Ela vai seguir conforme a necessidade, conforme o objetivo e conforme o foco do paciente e do médico. Então, a letra certa realmente é a letra A. Questão número 5. Sobre as etapas da anamnese, assinale a alternativa incorreta. A história do parto visa coletar informações sobre o local, o tipo, a duração e a indicação do parto, entre outras informações. Perfeito. Isso vai importar bastante. Sobre o local, vai diferir muito se nasceu no hospital, se nasceu em casa, se nasceu no trânsito. A gente vai saber que o ambiente, se teve um risco maior de contaminação, se foi possível deixar o cordão umbilical por mais tempo, menos tempo. O tipo de parto vai diferir muito a microbiota, a duração do parto vai ser extremamente importante. Uma bolsa rota com um tempo muito prolongado tem um risco muito maior de infecção do que uma bolsa que acabou de romper e a criança já nasceu. A indicação do parto, se foi um parto pélvico, se foi um parto transverso, se teve que fazer uma cesárea por conta disso, se a criança ficou muito tempo e sofreu hipóxia. Muitas informações do parto são extremamente essenciais para compreender o desenvolvimento da criança. Então, a letra A está
corretíssima. A história neonatal busca identificar as condições em que o paciente se encontra no período neonatal. Essa aqui já se explica por si só, né? Só a repetição de palavras já deixa mais que autossuficiente entender ela. A história alimentar identifica os hábitos alimentares do paciente, principalmente a respeito da amamentação por leite materno. Está certo, está ótimo, principalmente durante os 2 primeiros anos de vida, mas depois também vai ser bastante interessante compreender por quanto tempo foi essa alimentação e como é que foi a introdução de novos alimentos para conseguir compreender os hábitos alimentares dessa criança. Se essa criança decide, sei lá, 4 meses de idade tomar Coca-Cola, é muito mais compreensível do porquê ela com 6 anos de idade pode ter obesidade infantil. Então, conseguir compreender como é que foi esse desenvolvimento, todo o desenvolvimento da criança, principalmente nutricional, é extremamente importante. Saber por quanto tempo alimentou vai poder indicar muito mais se houve uma propensão maior, por exemplo, por mais tempo já foi provado que algumas doenças alérgicas são menos acometidas nessas crianças, por exemplo. Então, realmente, essa informação ela tem extrema importância. A história imunológica busca verificar o calendário vacinal da criança de acordo com o PNI, sendo que não há diferença entre as vacinas da rede privada e rede pública. Olha, quem nessa aqui não conhece absolutamente nada de rede privada, né? E nem da pública. Tem uma grandíssima diferença das vacinas da rede privada e da rede pública. Mas, de forma geral, a rede pública já oferece vacinas para basicamente todas as patologias extremamente importantes. Algumas variam de ter algumas vacinas que acabam pegando, englobando uma gama maior de patógenos, uma diferença do HPV, enquanto que a vacina do SUS só oferece, de forma geral, se eu não me engano, a bivalente ou a pentavalente, tetravalente, não tenho certeza agora, que pega principalmente a 11, a 16, 18, também falamos exatamente quais são os tipos do HPV que ele pega, mas tem uma grande diferença entre a rede privada e da pública. Tem diversas vacinas que diferem bastante. Então, na rede privada, existe uma gama muito maior de vacinas. E, algum caso específico, se a criança tiver a condição de pagar, tem que avaliar muito. Então, tem que identificar a situação da família, a situação da criança, para ver se é possível a gente oferecer ou não essas vacinas diferenciais da rede privada. E também vai dependendo do estado dessa criança. Se a criança tem uma doença de base, ela tem alguma doença imunológica, ela necessita de uma vacina específica, porque ela tem um risco maior de desenvolver essa doença. Então, a gente tem diversos fatores que vai influenciar se a gente vai aconselhar ou não vacinas da rede privada para a criança. Mas a letra D está realmente errada, porque não é igual, tem uma diferença muito grande entre as vacinas da rede privada e as vacinas da rede pública. Questão número 7. Sobre as pessoas que devem estar presentes no consultório na hora da anamnese, assinale a alternativa correta. É obrigatória a presença da criança no consultório? Definitivamente não. Supondo que num certo dia chegou a mãe de um adolescente e só chegou a mãe, o adolescente não pôde vir. Claro que a mãe pode se consultar. Se ela quiser tirar alguma dúvida, se ela quiser ver alguma coisa específica da criança, obviamente pode consultar. Ou, por exemplo, acabou de nascer a criança. Eu não necessito obter informações da criança só naquele momento. Eu posso levar a criança para um lugar, conversar com a mãe, ter a consulta ali só com a mãe e depois eu avaliar a criança. Então, não é obrigatório ter os pais na consulta ou ter a criança na consulta. Obviamente, os dois são extremamente relevantes, mas não é obrigatório. Os pais responsáveis devem, obrigatoriamente, estar presentes durante toda a anamnese? Definitivamente não. Muitas vezes, por exemplo, durante a adolescência, a gente quer saber informações específicas sobre o desenvolvimento desse adolescente, a gente pode pedir para os pais se retirarem, para a gente ter uma conversa mais a sós, mais privada. Nem sempre o infanto vai querer abordar certos assuntos na frente dos pais. Às vezes eles preferem comentar a sós, por exemplo, sobre a sexualidade, sobre desenvolvimento genital, sobre as curiosidades da vida, às vezes sobre assuntos mais pesados, às vezes eles podem falar sobre abusos, podem falar sobre coisas que estão acometendo a eles, podem falar de enfermidades que eles não querem se abrir aos pais, podem haver diversas situações. Em qualquer idade, a criança pode querer falar mais a sós com o paciente, com o doutor, perdão, com o médico. E isso é totalmente compreensível. E a gente pode solicitar aos pais para conversar em particular.
Obviamente, os pais não são obrigados a querer se retirar, mas tendo esse vínculo pai, família, criança extremamente fortalecidos, eles vão compreender quando o médico necessitar conversar a sós com a criança ou a sós com os pais. Às vezes é necessário conversar só a sós com os pais também, para poder compreender o desenvolvimento dessa criança e informações, obter todas as informações necessárias para essa criança. Então, nem os pais, nem a criança são obrigatórios durante todo o exame. A anamnese pediátrica pode ocorrer na presença ou na ausência da criança do consultório. Perfeito. Além do médico, da criança e dos responsáveis, é essencial que o enfermeiro ou um técnico de enfermagem esteja no consultório durante toda a anamnese. Definitivamente não. Durante a anamnese mesmo, pode não precisa estar ninguém. Claro que existem situações constrangedoras e potencialmente que correm riscos legais, como, por exemplo, durante a adolescência é necessário que o médico avalie a situação genital da criança, todo o desenvolvimento puberal dessa criança. Mas ela pode ser do sexo oposto. Por exemplo, vai um médico, um homem, lidar com uma menina de 14 anos. Nesse momento, pode não ter ninguém ali. Seria adequado, talvez, chamar uma enfermeira, chamar alguém para acompanhar para diversos riscos legais que, por exemplo, nunca se sabe quando um pai pode querer processar por, entre aspas, abuso, ou de fato pode haver abuso e o enfermeiro pode evitar que isso aconteça. Então, existem situações que realmente é interessante chamar uma terceira pessoa, ou às vezes é um assunto pesado, é falar sobre sexualidade, é para falar sobre algo, é interessante deixar a porta aberta para as pessoas de fora verificarem que está tudo normal dentro do consultório, não haverem suspeitas. Então, existem situações, sim, que é interessante chamar alguém para acompanhar a consulta? Existe. Mas é necessário sempre? Definitivamente não. Não é obrigatório em nenhum momento, mas existem situações específicas que é mais conveniente ter alguém para te apoiar ali. Sobretudo quando não é, o sexo não é compatível entre o médico e a criança. É uma mulher lidando com o menino, é um homem lidando com a menina. E geralmente, se tiver alguém do mesmo sexo ali, para dar uma ajudada, dar uma observada, deixar a criança às vezes mais relaxada também, seria interessante. Então, letra C está correta. E as questões que eu queria falar sobre a anamnese pediátrica são basicamente. Ah, tem mais uma, a letra número 10. Aqui a gente fala sobre o heredograma. Durante a consulta pediátrica, a informação familiar é extremamente importante. Então, saber montar o heredograma e principalmente saber ler um heredograma é extremamente importante para um pediatra, tá bom? Então, a gente vai estudar essa questão sobre heredograma. Paciente de 5 anos vem à consulta pediátrica da puericultura. É feito um heredograma de sua família ao final da consulta. Sobre ele, a alternativa correta. Então, supondo que uma segunda consulta a um posto de saúde, e a gente olha no prontuário esse heredograma feito pelo médico passado. Quais são as informações que a gente tem que conseguir compreender a partir desse heredograma? Bora lá. Isso aqui circulado refere-se à família do paciente. Obviamente que a seta refere-se à criança que estamos nos referindo. Sobre as cores, geralmente ela refere-se a uma característica específica. Pode ser literalmente qualquer coisa. A gente vai ter que ter uma legenda para isso. Pode estar falando aqui de uma doença específica, pode estar falando de uma característica da pessoa, qualquer coisa, literalmente qualquer coisa. É genética, né? A gente vai estar analisando algum padrão genético. Então, essa criança tem, que o resto da família não tem. Quadrados, meninos, bolinhas, meninas. Parte básica de interpretar um heredograma. Mas agora, quais são os outros sinais que a gente tem que conseguir compreender? 2 traços significa consanguinidade. Ou seja, esse homem e essa mulher, eles são da mesma família e mesmo assim eles tiveram relação e originaram filhos. Isso daqui representa que não há um segmento ainda da relação entre eles. Ou pode ter, a gente não tem informações. Isso aqui basicamente significa que não temos informações, ou porque não existe, ou porque a gente não tem. Os riscos referem a pessoas que já faleceram. Às vezes pode ser colocado idade, às vezes pode ser colocado, entre aspas, explicar o motivo da morte. Tem vários motivos. A bolinha ou o quadradinho cortado pequenininho
vai se referir a crianças que morreram antes mesmo de nascerem. Quando é uma bolinha, refere-se a aborto. Quando é um quadrado, ou, na verdade, quando é uma bolinha, refere-se a, nesse caso, a um aborto. Quando é um quadrado cortado, refere-se a uma criança que nasceu durante que nasceu durante a gestação, que morreu durante a gestação. Então, quando for aborto, que é o concepto, que ainda não adquiriu 20 semanas, né? Quando ocorre o aborto, é esse sinal. A partir das 20 semanas, seria um quadrado ou uma bolinha com um risco no meio. Significa que morreu durante a vida intrauterina, antes de nascer. O triângulo se refere-se a gêmeos monozigóticos. Se fosse dizigóticos, não teria esse risco aqui, ó. Seria só puxado assim. Então, basicamente, são essas informações extremamente importantes. Então, vamos tentar interpretar. A criança tem um irmão. O pai dessa criança já perdeu os seus pais, ou seja, os avós paternos já morreram. Essa criança tem somente um tio vivo, porque a tia já morreu. E esse tio, ele tem relação com uma mulher que não sabe se tem filhos, não informou se tem filhos, ou se não tem nada ainda. Além disso, a mãe dessa criança tem uma irmã gêmea que já faleceu, o avô paterno dela já faleceu, o avô materno dela já faleceu, enquanto que a avó materna ainda está viva. E, além disso, ela tem uma tia por parte materna. Ele tem uma tia, né, perdão, por parte materna. Então, essa é a informação que a gente tem que conseguir obter a partir desse heredograma. Então, vamos ver. A avó materna mora na mesma residência que a criança? A avó materna, não. Se morasse, teria um quadrado que pegaria até ela. Mas não tem. Então, não. A criança tem duas tias e um tio materno? A criança tem somente uma tia materna. Então, é falso também. Os avós paternos são parentes. Os avós paternos são parentes, perfeito, porque eles são consanguíneos. Então, eles são parentes entre si. A mãe já foi casada com uma outra mulher? Não. Esse risco no meio não é que ela foi casada com uma outra mulher. Esse risco no meio, com esse triângulo aqui, ó, é porque eles são gêmeos monozigóticos. Então, a letra certa é realmente a letra C. E assim a gente terminou a nossa live introdutória sobre a pediatria, sobre esse universo maravilhoso da pediatria. Sou uma pessoa suspeita, né? Eu escolhi pediatria como ramo de vida e é o que eu quero de residência, mas é uma área muito boa e muito gostosa de se conversar, principalmente porque ela vai muito além do tratamento de doenças. Ela vai em levar a saúde ao paciente, em promover a saúde, em prevenir que esse paciente desenvolva alguma patologia. Então, a pediatria é um universo gigantesco da medicina que a gente vai visitar e compreender cada vez mais nas próximas lives. Muito obrigado por ter assistido, gente, e tchau, tchau.